E falar de saúde integral é falar de como a gente quer envelhecer, né? E a gente precisa decidir como a gente quer envelhecer na nossa juventude. Então, esse é um grande paradigma que precisa ser quebrado, né? Quando a gente fala, vamos falar de longevidade, parece que são só as pessoas que são mais velhas que querem falar disso. Será que os jovens não querem ouvir sobre isso porque acham que está muito longe? Pois é, mas a gente constrói as nossas bases muito novos, né? Aliás, a Abílio Diniz disse numa entrevista, você decide como quer subir as escadas aos 80 com as suas práticas dos 40 anos. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje e eu deixo aqui aberto o espaço para vocês fazerem perguntas, contarem, exporem aí também as histórias que vocês quiserem. Muitas pessoas têm entrado nas aulas, deixado alguma parte da vida delas que acaba acrescentando no tema que a gente está falando e eu fico muito feliz, tá bom? Um beijo a todos que estão chegando aí. E bora lá, bora falar então sobre longevidade saudável. Na verdade, quando a gente pensa, né, em que idade a gente quer chegar, eu não sei se já passou isso pela cabeça de vocês, mas eu conversando já sobre o assunto para muitas pessoas, aquela história, né? Não importa que idade eu vou chegar, o que importa é chegar com saúde, né, na minha velhice. E esse chegar com saúde na velhice é traduzido por diversas formas, né? Uma delas é ter autonomia, né? Muitos idosos chegam na velhice dependendo dos seus filhos, dependendo de outras pessoas, cuidadores, para conseguirem fazer as suas atividades básicas, né? E eu não conheço, assim, pessoas que tenham dito para mim não importa, eu posso dar trabalho, eu quero ficar dependendo de alguém. Acho que ninguém quer isso, né? As pessoas querem essa autonomia, querem viver muito bem, querem poder fazer a atividade básica do dia a dia e principalmente ter saúde mental para viver tudo isso. E é uma crescente no nosso país, né, o número de idosos. A gente tem evoluído cada vez mais o número e assustadoramente numa velocidade que a gente não esperava, né? Então, esperava-se pela projeção estatística que nós chegássemos a 30 milhões de idosos em 2025 e a gente atingiu esse número em 2018. Então, se foi um erro estatístico ou não, nós estamos chegando muito, estamos envelhecendo rápido e algumas discussões vêm à tona, né? O que é um idoso para a nossa sociedade? Será que o que era idoso no passado é idoso hoje, né? Então, para vocês saberem, não sei se vocês sabem, quem está aí, o que é hoje um idoso? São as pessoas acima de 60 anos, né? Isso é uma classificação para as pesquisas científicas, é uma classificação científica para a gente estudar populações, a gente acaba segmentando, né? Mas algo é unânime quando a gente conversa, né? Os 60 anos de antigamente não é os 60 anos de agora. Aliás, eu estava assistindo outro dia um documentário e passou um folheto, um jornal que contava uma história de, acho que era uma casa que tinha pegado fogo no ano de 1907. E naquela data, naquele momento, o jornal colocava lá como título da notícia: a idosa de 40 anos perde a casa, parará, parará, parará. A idosa de 40 anos, né? Bom, para quem não sabe, eu faço 40 anos esse ano, né? E eu me sinto de verdade uma menina. Eu tenho uma disposição, uma energia, um vigor e os meus exames médicos, enfim, confirmam isso. E eu tenho muitos alunos que já passaram dessa idade e dão um baile em mim, né? Então, tem mudado muito. A Janete, que está aqui com a gente hoje, tem 62 e se sente muito jovem. E de verdade,
né? A Janete assumiu aí vários desafios do Experiência 4 em 2, esse programa de emagrecimento e diminuição de ansiedade que eu toco aí virtualmente, e ela deu um show de vitalidade nesse programa. E é exatamente isso, né? Ela tem 62 anos, é catalogada lá como uma idosa, mas dá baile em menina de 20 anos, ela não é já? Ela dança, ela faz as suas experiências culinárias, enfim, é esse show de vitalidade, e é isso que a gente tem percebido, né? Então, 60 anos de antigamente não é mais os 60 anos de agora, porém, continuamos observando acima dos 60 anos como uma população idosa, né? Então, além dessa questão, né, da gente estar envelhecendo rápido, e aí também essa preocupação com o sustento, né, com a aposentadoria, que veio até ser discutida no âmbito político, a gente espera que em 2050, também é uma expectativa, nós tenhamos 68 milhões de idosos, né? E se a gente melhorar a qualidade de vida desses idosos, a gente vai melhorar cada vez mais e vai aumentar cada vez mais esse número, né? E isso, obviamente, é muito bom, porque as pessoas vão passar a viver mais, porém, a gente precisa pensar hoje como nós estaremos em 2050, né? Então, hoje nós precisamos pensar que qualidade eu preciso construir de hábitos, que eu preciso construir de história no meu corpo físico, no meu corpo mental, para eu chegar bem lá em 2050 e não ser um problema estatístico naquele momento, mas sim ser uma história a ser contada naquele momento, né? Então, a gente não tem no Brasil uma cultura da prevenção, né? Mesmo porque o nosso Ministério da Saúde sempre foi o Ministério da Doença, né? Que fica correndo atrás dos problemas causados pelas epidemias, pandemias, enfim. Mas eles não atendem aí a alma dessa saúde, né? Eles não investem na alma da saúde, que é o que embasa todas as doenças. Então, como a gente vai viver? Nós que estamos aqui hoje estudando, ouvindo essa aula, para que a gente repense, reanalise, faça a melhoria contínua da nossa existência, né? Como que a gente vai chegar daqui a alguns anos? Como a gente vai subir as escadas aos 80, aos 90? Será que a gente vai chegar aos 100 anos? Então, essa é a grande questão. E aí, o que me preocupa muito são dois pontos, né? Os dois maiores problemas de saúde no Brasil e no mundo, mas uma crescente assim muito grande, e a pandemia piorou absurdamente esses problemas de saúde, são um agravante para a qualidade de vida dos idosos. O primeiro deles é a obesidade, né? Então, a obesidade é tida como um super problema para os idosos. Por quê? Por N motivos, né? Primeiro que a obesidade vai impactar no nível de inflamação celular, né? Que potencializa o câncer, potencializa a diabetes, potencializa inúmeras doenças vindas dessa inflamação sistêmica, né? A obesidade, ela também impacta numa diminuição da força que eu preciso ter para sustentar o meu próprio corpo. Então, se eu estou mais pesado, eu preciso estar mais forte, mas não é uma constante dos idosos. Então, os idosos têm uma tendência a irem diminuindo o número de passos, irem diminuindo o seu estado ativo de ser, e, portanto, começam a passar por um processo chamado de sarcopenia. Você sabe o que é sarcopenia? Sarcopenia é quando um idoso perde massa muscular, o que é uma tendência natural se a pessoa simplesmente deixa de fazer uma atividade muscular, deixa de fazer a sua caminhada diária, de observar o seu coração e também de cuidar da sua saúde aí de tempos em tempos, fazendo um exame, acompanhando como está essa perda de massa muscular.
E como está tudo muito relacionado ao nosso sistema músculo-esquelético, quando eu perco a massa muscular, eu também reduzo a minha massa óssea. E aí começam as fragilidades, né? Que é uma osteoporose, uma osteopenia, e esses problemas aumentam em muito as quedas, né? Então, muitos idosos acabam caindo, né? Porque o osso quebra. E não porque antes se acreditava, né, que eles caíam por um problema motor, né, eles tropeçavam sem força muscular, caíam e quebravam os ossos. Mas hoje a gente já sabe que muitos desses acontecem nessa inversão, né? Então, qual a importância aí dessa atividade física que mantém essa força muscular, que mantém um metabolismo importante, que não faz com que você deixe de ter força muscular e principalmente de se tornar uma pessoa obesa, ou seja, ter uma quantidade de gordura elevada para o quanto eu preciso para minha vida, para o quanto eu preciso carregar, né? Qual a sobrecarga que eu carrego aí nesse meu envelhecimento, tá? Então, a sarcopenia judia demais dos idosos e a gente já sabe hoje, por inúmeras pesquisas, que o treinamento físico é uma forma de você equilibrar a obesidade e diminuir o risco da sarcopenia acelerada, tá? O que reduz em muito os problemas dos idosos, né? Então, um idoso que envelhece ativo é um idoso que vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai voltar a falar de exercício físico. Um outro assunto que eu queria falar para vocês, né, fora a obesidade, que é avassaladora, né, e tem crescido muito, na pandemia cresceu demais, né, o número de obesos, porque diminuiu também o número de passos, aumentou a compulsão para quem estava lá em casa e não sabia o que fazer com aquela emoção, acabou comendo. A gente tem a ansiedade, que é um outro problema muito crescente e que acaba levando o idoso a uma baixa de saúde mental, né? E uma baixa de saúde física também, porque o mental da ansiedade impacta num estresse sistêmico e esse estresse também impacta num nível de inflamação alto do corpo, né? Então, esses dois problemas são muito impactantes e que devem ser observados e a gente deve perceber as práticas diárias que no envelhecimento a gente quer ter conosco para não sofrer de obesidade e de ansiedade. Se a gente sabe com práticas controlar o nosso nível de gordura corporal e se a gente sabe controlar os nossos estados ansiosos, a gente já elimina um monte de problema que o idoso, que eu idosa possa ter no futuro, né? E essas práticas são constantes, essas práticas elas vão melhorando a cada dia, né? Eu vou aperfeiçoando as minhas práticas de vida, o meu jeito de viver, o meu estilo de viver. Então, se eu tenho um estilo de viver hoje, nova, que potencializa a minha ansiedade no futuro, que potencializa o meu risco de ter obesidade no futuro, eu certamente estou comprando uma velhice que eu vou depender das pessoas, eu vou depender dos filhos, eu vou depender de um cuidador, eu vou depender de uma casa de repouso, eu vou depender de pessoas que façam por mim a minha vida, né? Ju, mas a gente fazer tudo isso, mesmo assim, pode ser que aconteça no futuro da gente precisar, claro, pode ser, mas você precisa fazer a sua parte para não morrer doente, morrer de velhice, né? E aí essa é uma grande discussão, uma discussão inclusive que eu levei para alguns alunos na semana passada, e eu queria trazer para vocês uma informação muito importante que eu não sei se vocês conhecem, que são as Blue Zones. As Blue Zones são áreas no mundo, tá? Que eu vou falar para vocês onde elas ficam. São áreas onde existem maior número de centenários ativos, né? Ou seja, pessoas
que não dependem de outras pessoas para sobreviverem. São pessoas que têm uma autonomia de vida e são centenárias. E aí um grupo de pesquisadores e médicos, desde o ano de, acho que 2004, deixa eu pegar essa informação aqui para vocês, acho que 2004, lá na Califórnia, ou melhor, na Sardenha, começou esse estudo, eles já começaram 2004, eles começaram a observar o que teria lá na Sardenha que tivesse um número tão elevado de centenários. E aí outras áreas do mundo foram observadas demograficamente, foram observadas em relação aos seus modos de vida, né, o jeito de viver, e foram traçados aí alguns paralelos dessas regiões no mundo onde existe o maior número de centenários bem, vamos dizer assim, bem saudáveis. As regiões das Blue Zones são Sardenha, na Itália, Okinawa, no Japão, Nicoya, na Costa Rica, Ilha de Cana, na Grécia e Loma Linda, nos Estados Unidos, na região da Califórnia, tá? Então, essas regiões chamadas de Blue Zones foram e estão sendo estudadas até hoje. Eu acredito que esse seja um estudo muito grande, um estudo que continue por anos e anos, porém, o quanto eles já estudaram, traçaram paralelos muito impactantes para a nossa vida. E eu vou falar para vocês quais são os paralelos que essas pesquisas do Blue Zones trazem para a gente. Mas, deixa eu molhar o bico aqui, que minha garganta tá secando. Coloca aqui para mim quem já tinha ouvido falar das Blue Zones, tá? Se você já tinha ouvido falar, coloca para mim. Se você nunca ouviu falar, conta para mim, só para eu ter noção quem já ouviu falar de Blue Zones e quem não ouviu. Aliás, existem livros sobre os Blue Zones, existem livros que falam da alimentação. Quem nunca entrou, entra no Instagram do Blue Zones. É muito legal de ver essa pesquisa e como eles segmentam tudo isso. Mas eles traçaram então que essas regiões tinham características de estilo de vida muito próprias, começando pelo movimento. Essas regiões são regiões onde o estilo de vida, o jeito de viver é ativo, ou seja, as pessoas fazem as coisas a pé, elas sobem escadas, né? Não importa quantos anos você tem, mas você está sempre em movimento. Existe um documentário, eu vou deixar depois lá no meu stories, que conta sobre a região da Sardenha, né, na Itália. E lá é muito interessante, os vilarejos onde esses centenários moram, né, onde essa região mora, é muito interessante. Eles têm um monte de escada e eles andam o dia todo, eles ficam andando, eles vão, eles pausam, eles andam mais um pouquinho, mas eles fazem tudo a pé, né? Eles têm o hábito de andar a pé, de caminhar. Então é super interessante isso. E o mais interessante, lá, a forma de se movimentar não é uma forma como é preconizada hoje nos últimos estudos sobre emagrecimento, né? Que é um tema que eu discuto muito, porque dentro da prática integral, que é a metodologia que eu desenvolvi aí de treinamento para o bem viver, a gente sempre fala da importância de ter uma atividade, um movimento de forma moderada na vida, né? Porque essa intensidade, esse movimento intenso, ele não consegue se sustentar por muitos anos. E se não se sustenta, em algum momento isso acaba impactando na vida da pessoa, porque eu tô num ritmo, eu tenho que quebrar esse ritmo. Como o meu corpo sente isso? Mas sim de uma forma moderada, né? Como que eu encaixo essa atividade, esse meu dia a dia, essa minha constância num ritmo de movimento moderado? E é isso que e nessas zonas, né, no mundo, nessas Blue Zones, que vocês puderam perceber, não são lugares perto, né? Então, Japão, Itália, Costa Rica, Grécia, são lugares distintos, né? Eles têm em comum isso. Os moradores dessas regiões,
eles fazem atividade física moderada e muitos deles fazem no dia a dia e não como formato de exercício. Eles fazem para ir a algum lugar ou simplesmente para caminhar, né? Uma caminhada despreocupada, sem ficar lá, nossa, qual o meu pace hoje, quanto eu fiz, até onde eu vou. Não, né? Eu estava falando do documentário, existe um documentário que eu vou deixar lá para vocês, e como você vê o centenário subindo as escadas é uma coisa muito louca, ou seja, aquela estrutura articular está mantida, né? E você observando, eles não são obesos, obviamente, então a manutenção dessa vida equilibrada faz também com que você mantenha o peso e eles não parecem, né? E a forma como eles conversam no documentário, você percebe que eles não são pessoas ansiosas. E eu já vou falar disso daqui a pouquinho com vocês, tá? Eu queria falar de um outro ponto que foi encontrado nessa pesquisa sobre o estilo de vida dos locais do Blue Zones, onde os centenários moram, que é a alimentação, que também vai um pouco de contra o modismo que a gente tem conversado, que tem visto ultimamente. Então, a alimentação deles é baseado em frutas, vegetais, legumes, oleaginosas, sementes e cereais. Eles comem carne? Comem, mas comem pouca carne, né? Não é uma coisa diária, eles comem às vezes. E quando comem, em muitas regiões, eles comem mais peixe do que a própria carne vermelha, né? Então, algumas regiões relatam ali 2 vezes por mês a carne vermelha e a carne do peixe um pouco mais, mas também não muito mais, tá? Agora, vegetais, né? Eles fazem um minestrone, né? Aquela sopa de legumes. Então, é muito interessante ver como essas regiões, essas Blue Zones, essas regiões do mundo olham para a alimentação. E aí nesse documentário também que fala das Blue Zones, onde a gente pode ouvir esses centenários que moram nessa região, você percebe ali que não existe uma preocupação com a dieta, mas sim de como aquilo é feito, dos rituais de se cozinhar, da alimentação, quanto eles se divertem muitas vezes cozinhando em grupo. Então isso está muito relacionado. E até um pesquisador, que é o Dan, que é o cara que toca, né, toda a pesquisa, o centro desse movimento das Blue Zones, ele diz: eu não encontrei nenhuma característica do low carb em nenhum lugar que se vive há mais de 100 anos e bem. O que contradiz todo esse movimento, né, de se comer muita carne, muita proteína e pouco carboidrato. Pelo contrário, né, os centenários eles têm uma dieta em que tem bastante carboidrato, né, mas ele tem esse conjunto de práticas, conjunto de que formam o jeito deles viverem de uma forma mais tranquila. Uma outra característica da alimentação deles, dessas regiões, é o equilíbrio alimentar, do comportamento alimentar, né? É o que eu falo muito na prática integral, é o que a gente estuda junto com os meus alunos. Você não precisa comer até explodir, até respirar curtinho, até se sentir pesado, né? No Blue Zones existe um ensinamento que eu acho fantástico, que é a saciedade 80-20, ou seja, levante-se da mesa mesmo quando você estiver 20% com fome, né? Então deixa aquele lugarzinho um pouco vazio no seu estômago, né? Senão a gente, né? Acho que eu vou repetir, acho que eu tô com um pouquinho ainda de fome. Você vai e aí você enche esse tanque que transborda e aí é que você não recebe essa leveza. Então, em várias dessas áreas das Blue Zones que foram estudadas no mundo, tem esse relato, o relato de que as pessoas levantam da mesa, terminam o momento de alimentação, saciados, mas não cheios, né? Você não come até explodir, não, você come
e ok, ainda cabia mais, mas eu vou ficar por aqui mesmo, né? Então, essa é uma inteligência também, é eu não precisar o tempo todo tá enchendo o tanque até a boca, né? Então, isso é muito legal, eu falo muito sobre isso com os meus alunos, né? Sobre a quantidade, né? Coloque qualidade e coloque quantidade também adequada, porque a quantidade, quando às vezes a pessoa tá lá, ela come vegetal, come fruta. Aliás, a Janete, que tá aqui nessa aula, ela é um exemplo disso, é uma pessoa que sempre comeu muita fruta, mas comeu muita fruta. Não tinha necessidade de tanta fruta assim, né? Então, você comendo a quantidade certa, já tá ótimo, numa variedade. Então, esse é um ensinamento das Blue Zones que a gente encontra aí em todos esses lugares onde essa pesquisa foi feita. Uma outra questão que se percebe no estilo de vida dessas regiões mundiais é o alívio do estresse, né? Então, o alívio do estresse é porque são regiões onde existe equilíbrio entre trabalho, descanso, compromissos sociais, existe um equilíbrio, né? Nas grandes metrópoles, a gente vê uma excessividade de trabalho, né? Mal sobra tempo para a pessoa viver, para ela se encontrar com os amigos, para ela descansar, para ela ler um livro. Ela precisa lá cronometrar 10 minutos para ler 2 páginas. Então, existe um desequilíbrio em relação ao tempo em que eu despendo para todas as áreas da minha vida que são importantes. E, portanto, isso vai gerando um estresse acumulativo. E aí depois eu preciso de um super tempo de férias, né, fora do trabalho, para gerar uma compensação disso, né? Às vezes eu fico me perguntando, mas será que é inteligente isso, né? Tem pessoas que trabalham alucinadamente para ter uma boa aposentadoria, mas será que chegarão como nessa aposentadoria? Aliás, tem um livro que eu super indico sempre, chamado Trabalhe 4 horas por semana. É fantástico o livro, você vai falar, nossa, Ju, que livro louco, né? Como assim trabalhar 4 horas por semana? Quem se sustenta trabalhando 4 horas por semana? Então leiam, o livro é fantástico. E ele fala um pouco sobre isso, né? Da importância da gente tirar ao longo da vida pequenas aposentadorias, porque assim nós chegaremos à aposentadoria definitiva muito melhor do que a pessoa que trabalha, só que ela estressa tanto que ela vai chegar mal na real aposentadoria dela, né? Então o ideal é que a gente tire pequenas parcelas de aposentadoria durante o ano, durante os meses, durante a própria semana, né? Então, como você equilibra isso? Então, isso é uma coisa que se vê, né? Esse é um fato que se vê nas Blue Zones. E a prática integral traz uma provocação para isso, né? Para o seu estresse, né? Para que trabalhar tanto? Por quê? Qual o propósito disso? Mas aonde você quer chegar? Então, essa provocação vai levando você a ajustar melhor o seu tempo, fazer escolhas assertivas e limpando algumas questões na sua agenda que merecem, às vezes, um não, né? Porque não são prioridade neste momento. Então, diminuir o ritmo frenético faz fatalmente você chegar melhor à longevidade. Achar que você vai acelerar, construir patrimônio, tal, pá, e depois descansar é uma grande ilusão. Essas pessoas contam que elas viveram num ritmo equilibrado sempre, né? Ao invés de tentar acelerar uma coisa que talvez vá acelerar a sua morte, né? E eles têm uma coisa muito legal nas Blue Zones, que são os happy hours, né? Então eles falam, obviamente, eles não chamam de happy hours, chamam de encontros sociais para beber um vinho, né? E eu já vou falar um pouquinho sobre esse assunto, que muitas dessas áreas do Blue Zone tem o resveratrol, para quem não sabe, é uma substância encontrada na uva, né? Então eles tomam, né, várias dessas áreas têm por hábito tomar uma taça de vinho ou um copo de suco de uva, né? O que acontece é que algumas áreas já percebem o quanto o vinho pode ser impactante para prejudicar o fígado. E o fígado é um órgão muito importante no envelhecimento. Então, muitas dessas zonas
já usam o suco de uva mesmo. Então são zonas que tem muitas vezes as plantações de uva por perto e tomam aquele suco de uva ou em intervalos ou próximo da alimentação. Tá? Então, o resveratrol, que é um antioxidante muito potente, que hoje já é usado até de forma suplementar aqui no nosso país. Conheço muitas pessoas, eu mesmo já acrescentei o resveratrol como um suplemento, mas ele pode ser encontrado aí no vinho e no suco de uva, tá? Mas é lógico que não é numa garrafa de vinho que a gente vai achar o equilíbrio para o nosso envelhecimento e chegar até os 100 anos bem, né? Se você toma aí 1, 2, 3 garrafas de vinho por semana, alguma coisa tá desequilibrada aí, porque a gente tá trazendo álcool e o álcool não tem tanto benefício assim para nossa saúde, tá bom? Então, equilíbrio sempre. Trabalho, família, descanso e numa região da Blue Zone que fica Loma... Esqueci o nome agora, mas eu nunca tinha ouvido falar. É Loma Linda. Loma Linda, na Califórnia, eles têm uma religião lá que é muito difundida. Se eu não me engano, os adventistas, eles cultuam o corpo como um templo vivo, né? E por contemplarem o corpo, eles olham para esse corpo de uma forma muito bonita, né? Então eles não consomem nada em excessivo porque está prejudicando esse templo vivo que é o corpo. Eles não fazem exercício físico em excesso porque o exercício físico em excesso está machucando o seu templo vivo. Então eles têm a espiritualidade muito ligada a questão do corpo, né? Olhar o corpo como um templo do espírito, assim como na prática integral a gente tem por hábito reverenciar a inteligência celular, o que tem por trás da nossa inteligência celular, que é de fato encontrar o sagrado dentro do nosso próprio corpo e da nossa estrutura, né? Então, eles tiram um dia para dedicar-se à religião e nesse um dia de religião, tem o preparo, tem o olhar para o corpo, né? Porque eles entendem o olhar para o corpo como um olhar para a religião, a religação com algo divino, sagrado. Muito bonito, né? Muito interessante estudar essas regiões da Blue Zones, até para que a gente possa se espelhar e possa observar aí a nossa vida, o nosso bem viver. Aliás, fazendo uma pausa sobre o estilo de vida deles, o que determina aí hoje o quanto as pessoas vivem está muito relacionado ao nível de educação e o nível de condições de saúde que essa região tem, né? E aí acredita-se, né, na tecnologia, nesse desenvolvimento, porém a educação para a saúde, que é um pouco do que a prática integral faz com adultos, e esses adultos replicam para suas crianças que moram nas suas casas, essa reeducação para a saúde é muito importante porque mantém também uma educação para a parte filosófica, enfim, e para o crescimento tecnológico. Porém, se eu uso a tecnologia contra o estilo de vida da saúde, contra essa educação para a saúde, eu estou indo contra a própria ciência, né? Que é essa ciência que mostra pra gente que a tecnologia tem que nos ajudar, mas ela não pode nos matar, que é o que está acontecendo numa grande parte da humanidade, tá? Então, existem lugares hoje que a gente tem a expectativa de vida menos do que 50 anos de idade, né? Chega a 45, 46, lugares muito pobres, com condições péssimas de saúde, obviamente, e lugares como as Blue Zones, centenários. E aí a gente começa a entender o que é educação para a saúde, que ela pode ser passada de pai para filho, mas ela pode, obviamente, ser reaprendida, né? Então, se eu tive na minha família pessoas que fumam, por exemplo, a gente não encontra muitos fumantes nas regiões das Blue Zones.
Então a gente começa a observar que características eu posso incorporar e reaprender na minha vida. E aí, falando de reaprender, vem um pilar que eles colocam lá, que é um pilar também da prática integral. Então, é da Blue Zones, é da prática integral também, que é o convívio social. Então, quando eu tô ligada a um grupo, que esse grupo tem como um valor a saúde, é muito mais fácil eu me manter saudável e me manter longevo. Faz sentido para vocês? É isso, né? O meu convívio social, fazer parte de grupos que têm o valor da saúde e do bem viver sido colocado em primeiro lugar na sua vida, faz com que seja mais fácil para mim manter, né? Para eu manter aquilo. Então, é muito interessante como o convívio social, e a gente preza muito isso na prática integral, a formação de egrégoras, sejam elas hoje o que está crescendo muito com a experiência 4 em 2, sejam as egrégoras virtuais ou as egrégoras presenciais, né? Porque egrégora é um grande grupo, uma grande tribo, onde há uma energia, um propósito comum, né? Então, existe um senso de comunidade nas Blue Zones. Em vários lugares do mundo onde tem os centenários, existe esse senso de comunidade, né? Será que se eu jogar esse lixo aqui, isso vai ser bom para mim, mas vai ser bom para minha comunidade, né? Será que o meu movimento, né, a forma como eu vivo aqui na minha casa impacta na casa do outro, na comunidade do outro? Ou seja, o horário que eu deixo o som ligado, será que está impactando no horário de dormir do outro? Então, existe esse senso de comunidade. Tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para o outro também. Tem que ser ter um senso comum, né? E a gente tem percebido quanto isso nas grandes metrópoles vai ficando confuso, né? As pessoas perdem esse valor do senso de comunidade. E pior, né? Segmentam a comunidade, viram grandes rivais, né? Então, grupos rivais, segmentados, polarizados, onde você vive grandes guerras, né? Guerras políticas, guerras religiosas. Então, isso faz com que a comunidade inteira perca, né? Em qualidade de vida, quem vive em lugares muito polarizados acaba perdendo qualidade de vida também, é inevitável, né? Então, é isso. Como que a gente pode ter um microcosmos? Como que a gente pode ter um pequeno grupo que tenha esses valores? Essa a minha proposta na prática integral. É muito mais do que um treinamento, é uma formação de tribo, onde a pessoa possa nela se nutrir do seu propósito de saúde, do seu envelhecer bem, do seu envelhecer hoje, novo, como você pensa que você quer subir as escadas lá aos 100 anos, né? Como você quer estar vivendo ao lado das suas pessoas mais queridas lá na frente. Enchendo o saco delas, ou será que você vai estar querendo contar grandes histórias, você vai estar querendo nutri-las de bem viver, né? Então, estar ao lado de grupos saudáveis é bem importante, assim como contam as histórias aí da Califórnia, onde eles colocam a fé em um lugar também muito importante. E aí, falando de propósito, né? Grupos que têm o mesmo propósito, o que se percebeu é que nas Blue Zones existe também um senso de propósito de vida em todas essas regiões. Então, ter um propósito, saber o que a sua vida, o seu trabalho beneficia a humanidade. Então, o que os pesquisadores perceberam é que é muito claro para as pessoas que moram nas Blue Zones qual é o seu propósito de vida, né? Como a sua vida impacta positivamente o bem viver de todos ao seu redor e, como consequência, da humanidade, né? Então, é diminuir o senso de ego e aumentar o senso da serviliência. Eu gosto sempre de falar um pouco sobre esse servir, porque na prática integral a gente tem como um grande objetivo estar forte para servir ao mundo, né? E estar forte para servir ao mundo é muito lindo, porque
Quem me dera chegar aos 90 anos podendo servir e não ser servido, né? Então acho que é um pouco sobre isso que dentro do meu coração, chega aí essa vontade de envelhecer bem, né? Então envelhecer bem para mim é exatamente estar forte, estar bem psicologicamente, mentalmente, para poder continuar servindo ao mundo, seja de formas diferentes, com conhecimento, com alimentação, com N formas, né? Como a minha existência pode de alguma forma servir. E aí vem várias filosofias falando sobre a história da serviliência, né? E quando eu não sirvo, como eu sou visto pelas pessoas ao meu redor. Então, se eu tenho uma comunidade que já está preparada, e a gente precisa começar a se preparar para olhar para o idoso de uma forma diferente, encarar o idoso como um cara que pode ser ativo, pode aumentar sua massa muscular, pode emagrecer, né? Pode manter essa massa óssea, melhorar a sua massa óssea, melhorar a sua funcionalidade. Mas você viver uma vida inteira sedentário, ansioso, numa vida frenética e querer fazer isso lá na velhice, sinto lhe dizer, vai ser muito mais difícil do que se você começar isso hoje. Se você começar a pensar hoje como você vai chegar lá, vai ser muito mais tranquilo chegar lá. Então essa é a minha provocação. Muito emocionada quando eu, há 2 anos atrás, comecei a estudar as Blue Zones e percebi que a filosofia que eu encontrei lá era o que eu já tinha segmentado na prática integral. Ou seja, de alguma forma, todos os mentores que chegavam até mim também já intuíam a mesma coisa, que esse é um estado de bem viver, né? Mas como fazer isso numa atmosfera que às vezes não está preparada para isso, né? Se você mora em grandes metrópoles, assim como eu, moro em São Paulo, o ritmo é frenético, é um ambiente alucinante, eu recebo alunos numa pegada louca de trabalho, assim, indo dormir tarde da noite porque ficaram no trabalho, acordando de manhã, eu só pergunto até quando você quer viver assim, né? Então, como ter um estilo de vida equilibrado dentro de uma cidade frenética como São Paulo, ou mesmo do interior de São Paulo, que recebe um reflexo de estudo, ou mesmo nesse ambiente virtual que é frenético? Dá? Dá, eu te garanto que dá, porque eu atendo muitas pessoas que reconstruíram seu estilo de vida, emagreceram, saíram do risco da obesidade, saíram desse medo, né? Sabia que existe uma pesquisa dizendo que os idosos obesos têm muito mais medo de quedas do que os não obesos, né? Então, você quer chegar lá com menos medo? Bora lá, então, começar hoje. Eu convido você para fazer parte da nossa tribo da Prática Integral.